Existem 27 livros no seu Novo Testamento. Cada um deles tem um nome atribuído: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas. Até o livro do Apocalipse diz que veio de um homem chamado João, na ilha de Patmos. Apenas um dos 27 entra na sala e se recusa a dizer quem o enviou. E o que torna isso estranho é o seguinte: não é o livro mais curto, não é o mais simples, é o documento teologicamente mais sofisticado de todo o Novo Testamento. Cita o Antigo Testamento mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Contém a explicação mais precisa e detalhada de como Jesus exerce a função de sacerdote que existe em qualquer parte das Escrituras. Traz uma das definições de fé mais citadas já escritas. E ninguém sabe ao certo quem o escreveu. O maior estudioso bíblico do mundo antigo, Orígenes de Alexandria, o leu cuidadosamente no século III e concluiu: quem realmente escreveu a carta, só Deus sabe. Essa resposta não mudou em 1700 anos, mas é isso que quero fazer. Quero percorrer não apenas quem pode ter escrito esta carta, mas porque ela quase ficou fora da sua Bíblia. Porque o debate ao seu redor durou séculos, e então quero mostrar o que esta carta realmente argumenta. Porque o argumento que ela faz tem um alvo específico, um público específico e uma urgência específica que a maioria das pessoas que a lê hoje ignora completamente. Porque uma vez que você entende para quem esta carta foi escrita e por que foi escrita naquele momento, algo muda. Os argumentos teológicos abstratos sobre sacerdócio, sacrifício e aliança deixam de soar como aulas de seminário. Começam a soar como uma corda de salvamento lançada a pessoas se afogando no escuro. Vamos começar pelo mistério. Quem a escreveu? Durante a maior parte da história da Igreja, Hebreus era agrupada com as cartas de Paulo. Sua Bíblia provavelmente ainda faz isso. Ela fica logo após Filemão, que é a última das cartas confirmadas de Paulo, logo antes de Tiago. A suposição era que Paulo a escreveu. Era onde a tradição a colocava. Mas quase todos os estudiosos do mundo antigo que a examinaram cuidadosamente notaram a mesma coisa. Isso não soa como Paulo. As cartas de Paulo têm uma impressão digital muito específica. Abrem com o nome dele. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo. Toda carta que Paulo escreveu começa com seu nome. Hebreus não. A carta simplesmente começa. Deus, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Sem saudação, sem nome, sem remetente. O grego também é diferente. O grego de Paulo é apaixonado, às vezes emaranhado, teologicamente preciso, mas emocionalmente cru. Hebreus é o grego mais refinado e literário de todo o Novo Testamento. O vocabulário é mais sofisticado, a estrutura das frases mais deliberada, a técnica retórica mais controlada. Parece menos uma carta e mais um sermão que foi depois enviado como carta. De fato, ao final, o autor diz algo interessante. Hebreus capítulo 13, versículo 22. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Palavra de exortação. Essa é uma expressão específica da tradição judaica para um sermão na sinagoga. O autor pode literalmente estar enviando a versão escrita de uma mensagem que já pregou. Então, quem o escreveu? Tertuliano, escrevendo no final do século II, sugeriu Barnabé. Barnabé era levita, o que explicaria a familiaridade extraordinária da carta com o sistema sacerdotal. Era companheiro de Paulo, o que explicaria o sabor teológico paulino. E seu nome, Barnabé, significa filho da consolação,
o que se encaixa no estilo de exortação da carta. Martinho Lutero, no século XVI, propôs Apolo, e esta hipótese é convincente. Apolo era um homem judeu de Alexandria, no Egito, uma das cidades intelectualmente mais sofisticadas do mundo antigo. Era, segundo Atos capítulo 18, versículo 24, eloquente e poderoso nas Escrituras. O grego mais literário do Novo Testamento vindo do homem mais eloquente do Novo Testamento faria sentido. Adolf Harnack, um dos maiores historiadores da Igreja do século XIX, defendeu a autoria de Priscila, a mulher que, junto com seu marido Áquila, dirigia uma igreja em sua casa e que, ao lado dele, havia tomado Apolo à parte e lhe exposto o caminho de Deus mais precisamente, segundo Atos 18, 26. Harnack argumentou que o anonimato da carta poderia ser explicado por uma autora mulher escrevendo para um público que poderia ter descartado o ensinamento feminino. A teoria atraiu séria atenção acadêmica. Lucas foi sugerido com base em semelhanças de vocabulário entre Hebreus, o Evangelho de Lucas e Atos. Silas foi sugerido. Até Clemente de Roma. A resposta honesta é: não sabemos. O que podemos dizer é o seguinte: alguém no século I, alguém que conhecia profundamente a teologia de Paulo, com domínio excepcional da língua grega e das escrituras hebraicas, com acesso a uma comunidade de cristãos judeus sob intensa pressão, sentou-se e escreveu o argumento mais cuidadosamente estruturado sobre Jesus em todo o Novo Testamento. E então o nome dessa pessoa desapareceu. Por que quase foi rejeitada? Eis o que a maioria das pessoas nunca percebe. Em vários momentos da história primitiva da Igreja, a carta aos Hebreus chegou muito perto de não entrar na sua Bíblia. A Igreja Ocidental, ou seja, as igrejas de Roma, Norte da África e Europa Ocidental, era profundamente desconfiada dela. Não a reconheciam como sendo de Paulo, e para eles, se não era de Paulo, não era apostólica. E se não era apostólica, não pertencia ao cânon. Por aproximadamente 2 séculos, a Igreja Ocidental, em grande parte, deixou Hebreus de fora. A Igreja Oriental, as igrejas de Alexandria, Antioquia e o Oriente de língua grega, a aceitou como sendo de Paulo e a incluiu. Mas a aceitaram em parte com base no raciocínio de que, mesmo que Paulo não tivesse escrito as palavras em grego, talvez tivesse escrito em hebraico e alguém como Lucas a traduzido. Esse argumento aparece na história eclesiástica de Eusébio, citando Clemente de Alexandria. O vai e vem durou séculos, e foi somente no final do século IV, nos concílios de Roma e Cartago, que a Igreja Ocidental concordou formalmente em incluí-la. Jerônimo e Agostinho a aceitaram, e sua influência foi decisiva. Mas pense no que essa quase rejeição nos diz. A Igreja primitiva não simplesmente carimbou todo o texto que se alegava ser escritura. Eles debatiam, questionavam, aplicavam critérios, conexão apostólica, consistência teológica com o que já havia sido recebido, uso generalizado nas igrejas. Hebreus passou por todos esses critérios, mesmo que tenha levado mais tempo do que os outros. E eis o que importa: o próprio mistério que quase a fez ser rejeitada é o que a torna fascinante. Uma carta escrita por alguém brilhante o suficiente para que 1700 anos de erudição não consigam identificá-lo. Uma carta teologicamente tão exigente que as igrejas primitivas debatiam se alguém além de um apóstolo poderia tê-la escrito. Uma carta que sobreviveu a todos os desafios e ainda está na sua Bíblia hoje. Ela mereceu seu lugar. O público e a crise. Para entender Hebreus, você precisa entender quem a está lendo e por que estão em perigo. A carta é endereçada a cristãos judeus, pessoas que nasceram dentro do elaborado, belo e milenar sistema de culto judaico. Conheciam o templo em Jerusalém, tinham crescido vendo os sacerdotes em suas vestes, tinham visto a fumaça dos sacrifícios subindo do altar,
Tinham observado o dia da expiação, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no recinto mais interior do templo, o Santo dos Santos, com sangue, fazendo expiação pelos pecados de toda a nação. A lei de Moisés não era um documento abstrato para eles, era a vida deles. E agora eram seguidores de Jesus. E as coisas estavam ficando mais difíceis. Não sabemos exatamente a qual comunidade esta carta foi escrita. Alguns estudiosos dizem Roma, outros Jerusalém. Mas o que sabemos é: os destinatários estavam sendo perseguidos. Hebreus capítulo 10, versículo 32, refere-se a dias anteriores em que, depois de iluminados, suportaram grande luta e sofrimentos. Tinham perdido propriedades. Alguns tinham sido publicamente humilhados. Alguns de seu grupo tinham sido presos. E agora, com a pressão aumentando, alguns deles estavam considerando voltar. Não abandonar a fé completamente, voltar ao judaísmo. O judaísmo, ao contrário do jovem movimento cristão, era uma religião licita sob a lei romana, uma religião legalmente reconhecida. Os romanos a toleravam. Os judeus estavam no império havia séculos, tinham proteções legais. O cristianismo não tinha essas proteções. E no final da década de 60 depois de Cristo, sob Nero, essa diferença havia se tornado uma questão de vida ou morte. Então, a tentação era prática: voltar à sinagoga, voltar ao templo, manter o mesmo Deus, manter as mesmas escrituras, mas afastar-se da afirmação sobre Jesus. Que o sangue de animais cubra seus pecados novamente. Que o sacerdócio do templo cuide disso. É mais seguro, é legal e, honestamente, é familiar. O autor de Hebreus escreve para lhes dizer: vocês não podem voltar. Não porque é proibido, mas porque não há nada para onde voltar. O que você tem em Jesus não é uma variação do que veio antes. É o cumprimento de tudo para o qual o antigo sistema apontava. Voltar seria como ler as placas de sinalização e depois se recusar a ir ao destino. O argumento. A palavra que conduz toda esta carta é uma palavra grega, kreiton. Melhor. Ela aparece 13 vezes em Hebreus. Jesus é melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que os sacerdotes levíticos, melhor do que Arão, melhor do que a antiga aliança. Toda a carta é um argumento sistemático, cuidadoso e cumulativo de que Jesus não é uma alternativa ao que veio antes. O que veio antes sempre apontava para ele. A carta abre com uma das aberturas mais de tirar o fôlego de toda a Escritura. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Deus, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. 5 afirmações em 3 versículos. O Filho é herdeiro de todas as coisas. Criou o universo. É a representação exata da natureza de Deus. A palavra grega character significa gravura, uma impressão exata, como um sinete pressionado na cera. Sustenta tudo o que existe pela sua palavra, e purificou os pecados e então se assentou. Esse último detalhe importa. Não havia cadeiras no tabernáculo. Os sacerdotes nunca se sentavam no templo porque o trabalho do sacerdote nunca terminava. Os sacrifícios tinham que ser repetidos, toda manhã, todo dia da expiação, vez após vez. Mas Jesus se assentou porque a obra estava concluída. Melquisedeque. Há uma figura que aparece em Gênesis e desaparece em 3 versículos, reaparece uma vez nos Salmos,
E então surge 2000 anos depois na Carta aos Hebreus como uma das pessoas teologicamente mais significativas de toda a Bíblia. Seu nome é Melquisedeque. Gênesis 14 nos conta que depois que Abraão derrotou uma coalizão de reis para resgatar seu sobrinho Ló, um homem chamado Melquisedeque apareceu. Era o rei de Salém, que a maioria dos estudiosos identifica como o nome antigo de Jerusalém. Salém, em hebraico, é Shalom, paz. Então Melquisedeque era o rei da paz, mas seu próprio nome é um composto. Meleque significa rei. Zedeque significa justiça. Era o rei da justiça e o rei da paz. Apareceu ao homem mais importante da história de Israel e o abençoou. E então desapareceu do texto. Por 1000 anos, até o Salmo 110, versículo 4, onde Deus diz ao rei messiânico por vir: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não um sacerdote segundo a ordem de Arão. Não um sacerdote levítico. Um sacerdote segundo uma ordem completamente diferente, uma ordem mais antiga, uma que antecede a lei de Moisés por séculos. Hebreus retoma isso e constrói toda uma teologia ao redor. 3 detalhes do relato de Gênesis são teologicamente carregados. Primeiro, o texto não registra pai, mãe, genealogia, nascimento ou morte. Na tradição judaica, genealogia era tudo. Um sacerdote tinha que comprovar sua linhagem até Arão. Melquisedeque não tem genealogia registrada. Segundo, ele era simultaneamente rei e sacerdote. Em Israel, esses dois papéis eram estritamente separados. Os reis vinham da tribo de Judá. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. A razão exata pela qual Uzias contraiu lepra foi que ele tentou combinar esses dois papéis. Melquisedeque exercia os dois. Terceiro, Abraão, o bisavô de Levi, pagou dízimos a ele, o que no argumento de Hebreus significa que todo o sacerdócio levítico simbolicamente se curvou a Melquisedeque antes mesmo de existir. Hebreus capítulo 7, versículos 15 a 17. E isso é ainda mais evidente se à semelhança de Melquisedeque surgir outro sacerdote, que se constituiu não segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida incessante. Porque dele se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O antigo sacerdócio era baseado em linhagem biológica e limitado pela morte. Cada sumo sacerdote eventualmente morria, e outro tomava seu lugar, e ele eventualmente morria. O novo sacerdócio, exercido por Jesus, é baseado no poder de uma vida sem fim. Ele não passa o papel a um sucessor. Ele o exerce permanentemente. A sombra e a substância. Há uma metáfora que percorre o centro de Hebreus como uma espinha dorsal. Todo o sistema do tabernáculo, os sacrifícios, o dia da expiação, o layout da tenda, as divisões entre o átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos, tudo isso era uma sombra. Hebreus capítulo 8, versículos 4 e 5. Porque se ele estivesse na terra, nem sequer seria sacerdote, pois que já há sacerdotes que oferecem as dádivas segundo a lei, os quais servem ao modelo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente instruído quando ia fazer o tabernáculo. Uma sombra não é a coisa em si. Uma sombra é o que a coisa projeta quando a luz a atinge. O tabernáculo, com todos os seus elaborados detalhes prescritos por Deus, era a sombra. Cada sacrifício matinal era uma sombra. Cada dia da expiação era uma sombra. Cada um era a silhueta de algo mais substancial que ainda estava por vir. E quando a substância chegou, a sombra não desapareceu instantaneamente. Ainda era visível. O templo ainda estava de pé quando esta carta foi escrita. Os sacerdotes ainda ofereciam. Mas você não pode entrar na luz e permanecer na sombra ao mesmo tempo. O povo que recebia esta carta estava tentado a recuar para a sombra. E o autor está dizendo:
A sombra nunca foi o destino. Sempre foi a placa de sinalização. Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a forma verdadeira das coisas, nunca pode fazer perfeitos os que a ela se chegam pelas mesmas hostes que oferecem continuamente cada ano. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidas, pois que os que servem, tendo sido uma vez purificados, não teriam mais consciência alguma de pecados. Mas nessas hostes há cada ano lembrança de pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Os sacrifícios sempre apontavam para a frente, nunca foram capazes de fazer o que indicavam. Uma placa de sinalização não é o destino. Você não pode morar numa placa de sinalização. Fé. O capítulo 11 é talvez o capítulo mais famoso de Hebreus, e começa com uma definição que tem sido citada por 20 séculos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. A palavra grega traduzida como firme fundamento é hipóstasis. É um composto, hipo, que significa sobe, estasis, que significa estar de pé. O que fica por baixo, a fundação, a subestrutura. Fé não é pensamento positivo, não é otimismo, é a fundação real das coisas que você espera, a realidade por baixo do ainda não visível. E então o autor faz algo lindo. Percorre todo o Antigo Testamento, nome por nome, e mostra que toda pessoa que alguma vez confiou em Deus o fez por essa mesma definição. Agiram sobre realidades que ainda não podiam ver. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, os profetas. Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 14. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, tendo-as visto e saudado de longe, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que isto dizem mostram claramente que procuram uma pátria. Morreram sem segurar o que lhes foi prometido, e ainda assim o texto diz que abraçaram as promessas. Estenderam a mão e seguraram algo que ainda não havia chegado. Essa é a definição de fé em Hebreus. Não certeza sobre o que você pode ver, certeza sobre o que você não pode, alicerçada em quem Deus é e no que Ele disse. E então, o capítulo 11 termina com uma afirmação que deveria pará-lo completamente. Versículos 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não receberam a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todas aquelas pessoas, Abel, Abraão, Moisés, Davi, não receberam a promessa, não porque falharam, mas porque a promessa não estava completa sem você. A história não tinha terminado quando morreram. Estão aguardando a reunião plena. E a reunião plena inclui todos que já confiaram em Deus através de cada geração. Você não chegou tarde, você faz parte da conclusão. A grande nuvem de testemunhas. E então, o autor vira do passado para o presente com uma das imagens mais vívidas das Escrituras. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Pelo que também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma nuvem de testemunhas, cada pessoa nomeada no capítulo 11, cada pessoa não nomeada, mas subentendida. Não são espectadores passivos que terminaram sua parte na história. São testemunhas de uma corrida que ainda está em andamento.
A palavra traduzida como autor no versículo 2 é arquegos, e significa mais do que autor no sentido moderno. Significa pioneiro, desbravador, o primeiro a abrir um caminho. Jesus não apenas escreveu a história da fé, abriu o caminho, correu o mesmo percurso ao qual somos chamados, em condições piores, com muito mais em jogo. E ele terminou. 3 lições. A primeira coisa que Hebreus nos deixa é esta: o sofrimento não é evidência de que Deus o abandonou. Os cristãos judeus que recebiam esta carta estavam sofrendo e se perguntando se aquele sofrimento significava que a aliança havia sido quebrada, que Deus havia seguido em frente, que a fé que abraçaram estava lhes custando demais. A resposta do autor é Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor, ao que ama, castiga. Este é um pai, não um juiz indiferente. A dificuldade não era evidência de rejeição. Era evidência de relacionamento. A segunda é que você não está correndo sozinho. Aquela nuvem de testemunhas não é uma metáfora de inspiração espiritual. É uma afirmação sobre a estrutura da comunidade da aliança. Você não é um corredor solitário num estádio vazio. Você é a etapa atual de um revezamento que começou com Abel e ainda não terminou. E a terceira, a que carrega o peso de toda a carta, é esta: o sumo sacerdote que está diante de Deus em seu favor sabe o que é ser você. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegue-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele não está tratando do seu caso à distância. Entrou na experiência humana. Sentiu a pressão de um corpo que pode estar cansado, com fome e com medo. Sentiu o peso da hostilidade, da traição e do isolamento. Não está simpatizando de fora. Simpatiza porque esteve por dentro. Uma carta escrita por alguém cujo nome não conhecemos, para pessoas sob pressão cujos nomes também não conhecemos, quase deixada de fora do cânon por um debate que se estendeu por séculos, sobreviveu a tudo que poderia tê-la detido. Porque o que ela contém não é a opinião de um escritor anônimo sobre uma religião antiga. É o argumento mais preciso e cuidadoso que já foi feito para a afirmação de que Jesus de Nazaré é aquilo para o qual toda a história de Israel estava construindo. Cada sacerdote, cada sacrifício, cada sombra, cada aliança, cada promessa, tudo convergindo para uma única pessoa. E essa pessoa ainda está sentada, porque a obra está concluída.